pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Fumicultura é Agro. Eu sou a Aline Rosiak e conto com a colaboração do meu parceiro Marcelo Leite. Hoje trazemos aqui a Luana e o Wagner, que são de Palmeira Chuvisca, do Espaço Família Rural. Um assunto totalmente diferente da lavoura para um salão de beleza. Pode isso, Marcelo? Pode, a gente vai contar isso para você com a participação da Luana e do Wagner. É claro, com o patrocínio de Supermercado Lempec. Se você quer economizar, o Supermercado Lempec é o lugar certo para você. Lidermac, amigo agricultor, precisa renovar a sua frota de tratores ou implementos agrícolas? Conte com a Lidermac Dom Feliciano. Chama lá o Claunei Vlasel e garanta o seu implemento ou o seu trator para essa safra. Agência Cressol Dom Feliciano. Venha ser cliente e conhecer os diversos serviços e produtos. Aquela linha de crédito que todo produtor rural precisa, a Cressol tem para você. Janovic Materiais de Construção. Vai construir ou reformar? Conte com a Janovic Materiais de Construção, aqui em Dom Feliciano, na rua Tiradentes, número 15. E Clínica São Damião é saúde para todos, com diferentes especialidades médicas e vários exames. Agora não precisa mais ir longe para cuidar da sua saúde. A Clínica São Damião é o lugar certo para você. Vamos cumprimentando então os nossos convidados de hoje, trazidos pelo nosso colaborador Marcelo Leite. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, Wagner? Oi, tudo bem? Bom, um assunto curioso de vocês, né? Eram fumicultores? Até o ano passado. Até o ano passado. Isso, quantos anos? Vocês são casados? Sim. Quantos anos? 14. 14 Desde anos. 2009. Faz um tempinho. É verdade. E esse tempo, casamento com a lavoura e entre vocês. E o que fez vocês mudarem de ideia? A gente sempre pensou que um dia a gente queria sair do fumo, né? A gente sempre imaginou que um dia a gente ia sair, parar de plantar. E o salão foi surgindo assim muito cautelosamente, assim, foi bem com um processo bem calmo, até a gente chegar num ponto de ter que decidir entre o fumo ou o salão. Mas foi acontecendo muito calmamente. A gente começou em 2015, né? O salão assim mais ativamente. Eu fiz o primeiro curso em 2012, mas não fui muito a fundo, assim. Em 2015, depois que o nosso filho nasceu, A gente até brinca que em 2015 a gente teve 2 filhos, que é o nosso menino, e com ele nasceu o salão. Porque aí eu me obriguei a ficar mais em casa e foi um jeito de fazer alguma coisa. E foi acontecendo muito com tranquilidade, assim. Foi natural. Foi bem natural, bem... E a gente imaginava que um dia a gente teria que escolher, só que esse dia chegou bem mais rápido do que a gente tinha programado. Quando as coisas começaram a engrenar, quando a gente viu, a gente já precisou tomar a decisão, assim. Daí foi o ano passado que a gente decidiu... E a fumicultura veio dos pais e passou para vocês? Sim, a gente plantou fumo a vida toda. A gente costuma dizer que a gente só... Conhecia o fumo? Sempre. Mas na verdade até a minha família sempre teve comércio também. A minha avó tinha uma venda de interior, o meu pai teve uma venda de interior, então... Já tinha esse empreendedorismo na veia. Essa veia comercial já carregava. Essa veia comercial, né? Mas a minha família não. A minha mãe era professora, mas sempre foi professora e trabalhava na lavoura. Sempre pra ver, né, Marcelo, que a gente fala, o quanto o fumo, ele abriu portas. Sim. Né? Porque foi através da fumicultura. Exatamente, a gente sempre diz isso. O salão, hoje, a gente só conseguiu tomar essa decisão porque o fumo sempre... Nos deu uma base garantida, nos garantiu financeiramente. A estrutura ali pra gente conseguir... A estrutura do salão a gente deve totalmente ao fumo, assim. A gente construiu um espaço do lado da nossa casa pro salão e foi do fumo que a gente tirou ali. Então a gente tem muito, muito que agradecer e toda a nossa vida, tudo que a gente construiu até agora, teve o fumo como base, com certeza, absoluta. Assim. E de todo esse processo da fumicultura, assim, o que vocês lembram de bom e de ruim do fumo? O bom é o aspecto financeiro, pelo que vocês falam. Não, na verdade o bom, pra mim, não sei até se a Luana vai dizer a mesma coisa, mas pra mim era estar com a família.
uma a gente prioridade poder da trabalhar minha junto. vida. A gente nunca teve problema com isso. Da nossa vida, e pelo menos antes de casar, a gente sempre teve um pensamento muito parecido, que é da família Ficar junto. Tá junto sempre. Isso era uma prioridade. Então o fumo nos dava essa base de estar com a família sempre. De trabalhar E sempre talvez junto, né? o emprego não daria. E a questão do salão de beleza também dá essa oportunidade, porque aqui os dois Exatamente. trabalham com isso, né? Não é só a Luana, a gente trouxe aqui o casal, porque o casal tava na fumicultura e o casal migrou pro rumo da beleza, né? Exatamente. E tu que acompanhou esse processo lá, Marcelo, me conta quantos chamaram eles de loucos? Olha, Parar de nem plantar vou fumo. comentar, nem vou comentar, né? Porque... Ainda chamo. Tem muita gente, assim, que... A gente sempre falou, né? O ano passado a gente disse, nós vamos parar de plantar, mas a gente vai deixar tudo... A estrutura toda guardada. Vaqueira, Se né? nada der certo, a gente volta. E aí muita gente dizia, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Só que eu acho que todo mundo ficou esperando, assim, será que vai dar certo? Com certeza. Mas é um medo que a gente tinha também. Então é super natural, assim, a gente entende isso, né? Que... E o medo é do ser humano, não não tem. Mas graças a Deus deu certo e esse ano a gente tem certeza de que esse é o caminho. A gente não pretende voltar mais agora. E eu vou convidar vocês a curtir a página, né, que é Penteados Luana Silveira, Espaço Família Rural. Eu já tive lá, passei uma tarde maravilhosa, até postei nas minhas redes sociais de tanto que eu gostei. E eles têm habilidades muito legais, porque eu e minha filha nos arrumamos lá, né, para Mulheres Brilhantes, se não me engano. E foi muito rápido, gente. Eu achei que, meu Deus, porque assim, eu não gosto muito, né, de ficar me maquiando e fazendo penteado no cabelo, não tenho paciência, né. E cheguei lá, a Luana e o Wagner, tava com o cabelo pronto. E pensa que ficou linda. Eu me gostei, eu achei linda mesmo, né? E depois, gente, era 2 dias depois, eu tava com penteado ainda. Eu podia ter uma agenda. Eu podia ter uma agenda pra semana com aquele cabelo, eu acho, né? Porque tava assim, e não com aquele aspecto de coisa dura, né? Porque tem gente que consegue deixar o penteado no cabelo da gente, mas com aquele aspecto de, sei lá, ninho de passarinho, uma coisa assim meio estranha. E a maquiagem também foi uma coisa que me surpreendeu, que assim, ela disse, é assim, assado, Luana. Ela pegou o negócio como eu queria e também foi super rápido pra fazer, né? E também com material super bom, que olha, eu tive trabalho pra tirar, gente. Eu podia tranquilamente continuar com a agenda. E o espaço deles é ao lado da casa deles, lá na Palmeira Chuvisca. Então o pessoal pode entrar em contato ali pela página, ou a gente coloca aqui no nosso vídeo a descrição e o número de celular deles, se vocês quiserem conhecer. Tem quais os serviços lá? Tudo. Tem maquiagem, tem manicure, tem corte de cabelo, tem hidratação. Masculino, feminino, daí o Wagner corta masculino, mas ele também me ajuda em toda a parte de preparação de cabelo para os penteados. A nossa grande paixão é as festas, penteado e maquiagem. Mas a gente faz luzes, só não trabalho com a parte química ali de alisamento, mas o resto a gente faz tudo. E a gente ama, assim, e ama estar com o pessoal e conhecer as histórias. Exatamente. E conversar. Isso é a coisa mais legal de tudo. Isso é muito gratificante. E outra coisa, isso que tu falou agora, esse insight aí do que tu viveu, nossa, isso é muito gratificante pra gente, porque lá atrás, a Luana mesmo se marcava um penteado e tudo, ela já tinha feito curso, mas batia aquela insegurança, às vezes, olha só, a pessoa manda uma foto com um penteado, e naquela época não tinha internet como hoje em dia, tu só olha ali e tu tem tudo na mão. Então, quando eu comecei, era o roteador lá no cantinho onde pegava e é dali que eu tirava a internet pra pesquisar alguma coisinha que eu conseguisse. E eu fazia isso depois que o Cauel dormia, né? Ficava olhando o vídeo, às vezes, um monte de tempo pra conseguir. Até as 2, 3 horas da manhã, pra estudando, no outro dia fazer um penteado. Porque não foi assim a gente teve todo esse tempo, né? Foi muito natural, mas foi muito estudado também. Eu sempre me dediquei muito a aprender. Também, testar produto. Testar muito. Até chegar num que a gente resultado diga, que a gente esse gostasse. aqui, cachos mesmo, foi um produto que desafio. buscou. Todo mundo tem uma queixa grande dos cachos, né? E a gente buscou até achar um produto que a gente considera aí, a grande maioria sempre diz que durou muito, então
E esse lado de qualidade. testar, de pesquisar, também na fumicultura tinha, não tinha, Wagner? Com Né? certeza. Tinha que tá- Fazíamos- Até hoje tem, né, Marcelo? Tem. Aparecem novidades, tem que testar se é Aparece. bom. O Marcelo já tem vários pedaços de lavoura com testes lá, Sim, Marcelo. E Nós esse também. ano vamos entrar com outros. Outros também. Outros também. Já estamos montando parceria para entrar com outros. Mas a história da Luana tem uma historinha, né, Luana? Ela tinha medo de pedir para cortar meu cabelo logo que ela começou, né? Conta, a gente quer saber tudo! Vamos puxar assunto lá de trás. Não, A família do Marcelo, assim, eu lembro que a A gente Dani. tem muito a agradecer. A Dani e a dona Nair, que é a mãe do Marcelo. E as gurias, né? As gurias eram bem pequenininhas. Eu não sei se a Heloísa chegou a conhecer outra cabeleireira além de mim. Nem sei se ela chegou aí. 2009, né? Acho que não. Isso 2009. É, lá, 2009, logo que eu casei, assim. 2010. Porque a filha mais velha do Marcelo foi a nossa rainha de casamento, a Maria Eduarda. E aí, desde que elas sabiam que eu gostava um pouquinho, só que naquela época eu não tinha curso. E elas me chamavam. Elas diziam, vem aqui que a gente quer fazer Pô, unha. ela ia lá em casa. Eu ia com a caixinha de papelão, né? Já Tudo que eu tava tinha. na veia o negócio. Tudo que eu tinha cabia dentro de uma caixinha de papelão, assim. Os esmalte, tudo as coisinhas que eu tinha, eu levava naquela caixinha, caía um tombo, né, uma vez lá. Choveu, ela resbalou nos tijolos que eu limpo, tava um estouro. Bluf, ela levava com as pernas pra cima. E chovendo. E eu tenho muito, eu sempre falo assim, a Daniela, a dona Nair e as gurias sempre foram as primeiras que acreditaram ali. Quando eu não sabia, eu nem sei onde que elas viram alguma coisa, elas acreditaram e me chamavam pra fazer. E eu ia na cara e na coragem, e aí foi acontecendo, e eu disse, não, mas eu tenho que aprender mais coisa. E fui buscando. Aí em 2012 eu fiz o primeiro curso, só que aí tu sempre fica naquela questão de, tu vai fazer, mas como era só nós os dois pra plantar, a gente tava muito naquele momento da vida ali que tu quer crescer, que tu quer investir naquilo ali que tu tá fazendo. Comprou trator, fez estudo, A gente sabe? tinha as contas pra pagar, então a gente ficava meio receoso de investir em outra coisa. Então, até o nosso filho nascer, eu ainda tava muito pro fumo, eu não tinha essa... A gente queria um dia sair, mas a gente não sabia nem por onde começar. E a gente não enxergava o salão como uma oportunidade de sair dali também. E era muito difícil, porque o fumo nos dá uma renda muito boa, né? O montante no o montante final é ali, muito que tu bom. enxerga aquele dinheiro, E só que a gente não faz a conta de que aquilo se... O ano todo ele se distribui, E se né? distribui, tu tem que reinvestir de novo. Então, tu olhar, naquela época, quando eu comecei, eu cobrava R$5 o corte masculino. Então, tu olhar pra R$5 e olhar pro valor de uma arroba de fumo, era muito difícil de tu... Só que a gente passou por um momento difícil financeiramente, quando o nosso filho nasceu, e o salão, de uma certa forma, foi onde... Parece que Deus mostrou pra gente, nos tocou naquele momento. Onde ele sustentou a gente ali naquele momento. E é onde a gente começou a respeitar ele como realmente uma fonte de renda. Tá. É onde começa, as maioria das histórias aqui foi na dificuldade que os empreendedores, nós temos aqui até hoje, começaram realmente a apostar naquele empreendimento. Bem, tem aquela frase, é na crise que se cria, né? Foi E muito- todos que vieram é aqui muito falaram a real. mesma história, né? Aham. Foi no momento de crise que eles deram valor para aquele novo empreendimento. E era muito real. E é uma coisa assim, a gente é quase que um milagre assim, porque a gente tinha o fumo, só que a gente não gostava de vender antes assim fracionado. Até porque a gente A tinha gente muita produzia muito conta pouco, pra pagar e não tinha como estar vendendo de E pouquinho. não né? tinha como, então a gente esquecia que existia fumo. Então, naquele tempo a Luana fazia curso e a gente naquela semana, no domingo a gente pensava, era na quarta o curso, e a gente pensava, a gente não tem gasolina no carro e tá faltando comida em casa, o que a gente faz? E milagrosamente começava a vir pessoas, quero Cortar cortar cabelo. cabelo, quero cortar cabelo, E aí a quero... gente tirava e ali fechava a conta, e os fechava, dias, o dinheiro que precisava pra... Porque era muito mais a fácil eu gente ter vivia por desistido do semanas, curso. né? Era muito mais fácil eu ter desistido. Era muito mais... O certo era ter desistido do curso, não precisar sair de casa, porque eu não dirigia, tinha que ir todo mundo pra Camaquã, né? E não, eu nunca me passou pela cabeça de desistir do curso. Fui fazendo e a gente juntava, todo dinheirinho que entrava, a gente juntava, botava gasolina, ia lá, comprava o que sobrava, comprava de comida e voltava pra casa. Outra semana era outra semana. E foi assim até a gente vender a safra e as coisas irem melhorando, aí depois tudo foi fluindo mais. E eu comecei a cortar cabelo numa cadeirinha, porque as pessoas falam, sempre tem a impressão de que tu tem que começar grande. Não, gente, eu comecei numa cadeira daquelas de bar, de Da lata. Antártica, Da Antártica, eu pintei de Eu me preto. lembro bem dessa cadeira. Eu pintei de lembro preto. bem O meu dessa espelhinho era menor que essa TV, era metade, assim, ó.
Eu me lembro muito bem dessa cadeira, ia puxar esse assunto da E cadeira. o importante é começar, né? Pelo que vocês estão contando pra gente. Dá o primeiro passo. Dar o primeiro passo. No corredor da nossa casa eu cortava. Depois, um dia o Vai disse, não, tá muito ruim dentro de casa, quem sabe a gente reforma aquele galpãozinho lá. Tinha um galpãozinho de ferramenta, assim, que não era usado. E eu pensei, não, capaz, isso nunca vai dar certo, não quero. Era o tamanho de um banheiro. Era o tamanho de um banheiro, um quadrinho, assim. Cabia eu e a outra pessoa dentro. E aí o Wagner foi lá e reformou ele com as coisas que a gente tinha em casa, com os azulejos, tudo que a gente tinha lá, botou. E naquele ano, isso foi em outubro, eu lembro, até hoje eu lembro do primeiro cliente que eu cortei o cabelo dentro desse espaço. Que não foi o Marcelo. Não, foi o Cristiano. O Cristiano que trabalhou com o Marcelo. Comigo. Ele foi lá, foi na véspera de eleição. E ele foi, cortou o cabelo e depois em dezembro eu já peguei formanda. E foi indo assim, e quando eu vi eu já tava, tendo gente, assim, agenda, eu disse, meu Deus do céu. Aí, isso foi em 2016, né, que a gente fez esse espacinho. Aí depois em 2018 a gente reformou de novo, que a gente fez um banheiro, a gente abriu mais pra um lado, fez toda uma reforma por causa de uns 15 anos, que inclusive a história é engraçada, é importante, tudo tem um porquê. Que essa menina que um dia ela chegou pra mim, eu quero fazer meus 15 anos contigo. Só que eu olhava pra aquele espacinho e dizia, gente, como é que eu vou colocar uma menina vestida de 15 anos dentro desse quadrinho? Não tem como. Eu não tenho. Um vestido toma conta. Ela fica aqui com o vestido e eu saio, porque não tem como. Aí o Wagner disse, então vamos reformar. A gente foi lá, fez uma dívida da Taqui bem grandona, investimos. Loucamente, vamos fazer. Vamos fazer. Mas e a gente fez sozinho. Foi muito mais disso. Ela, não, mas vamos lá. Vamos fazer. O Wagner, nessa questão de botar, assim, de fazer, não, se é pra fazer, vamos fazer. O Wagner gosta de planejar as coisas, eu já gosto de fazer. Se é pra fazer, vamos fazer. Era pra ontem, né? Pra ontem. E aí a gente fez... E a gente reformou aquele espaço, assim, em um mês, a gente levou pra reformar, a gente terminou na semana do aniversário. E aí ela fez 15 anos, a gente tava com tudo meio enjambrado, mas deu certo. Não ficou perfeito. E essa menina casa esse ano, né, agora, no próximo final de semana, que é a Ellen e o Robson, naquela época ela fez 15 anos, agora ela vai casar. E vai ser lá no meu espaço também, vai ser 12 mulheres de madrugada que a gente vai arrumar. Então já tem, eu imagino assim, ó, a estrutura que a gente tem hoje, perto do que é aquele quadrinho que foi. E querendo ou não, o desafio de arrumar essa debutante foi que fez o sonho crescer ainda mais. O sonho crescer, e agora eu poder pegar 12 pessoas, assim, produzir 12 cabelos, 12 maquiagens. E isso é uma coisa legal, que eu acompanho a página da Luana, né? Que quando tem casamento, formatura, 15 anos, normalmente vai a família pra lá se arrumar, né? Exatamente. Então isso é muito legal, porque fica aquele clima familiar, fica descontraído. E além do espaço pra eles arrumarem as pessoas, tem um espaço pra foto. Tem a sala das noivas. Gente, eu acho que isso é metade da venda de vocês, porque o pessoal vai lá, eu já sei que... E sem contar que vocês fazem várias fotos e dicas, vocês gostam dessa parte isso, também, a gente né? tenta entregar um pouco a mais pra pessoa. A gente E sempre... você entrega um book junto, gente, olha só. Eu sei porque é um momento que às vezes passa batido na vida da pessoa, que a pessoa tá nervosa. Ela não consegue prestar atenção em detalhes, mas detalhes que fazem muita diferença depois. É o que fica aquela lembrança pro resto da vida, né? Exatamente. Então eles arrumam a pessoa, né? Trabalham até a motivação, a energia, tudo, e depois ainda assim, ai, vira um pouquinho mais pra cá, faz assim, faz assim, tu nem nota o que tu tá fazendo, né? Que nem eu não gosto muito de foto. Mas fiquei com um monte de fotos daquele dia que eu me arrumei lá e foi muito legal, porque depois até precisei dessas fotos, né, pra postar. Mas, então, pra tu ver como eles pensam, assim, num todo, né? Não é só chegar lá, cortar o cabelo do Marcelo, tchau, Marcelo, muito obrigado, deu tantos reais, né? Não, vamos, já que tá arrumado, já é poucas vezes que a gente consegue tirar um tempo lá pra se saem umas arrumar, quantas né? discussões, inclusive, né, Marcelo? Só. O pessoal se encontra e dá uns debates bonitos, às vezes. Anotar as pautas pra nós trazer pra cá. Mas tu sabe que agora, essa questão da gente conversar com as pessoas, eu falo por mim, eu quando tava só na lavoura, eu acredito que deveria ser ansiedade, alguma coisa assim, sei lá, de não conversar com as pessoas. E quando eu comecei a ter mais contato com as pessoas pelo corte de cabelo, tu sabe que tu conversando, tu parece que tu te sente bem melhor, sabe? Eu comecei a me sentir cada vez melhor de interagir com as pessoas, querendo sabe? ou A gente não, estava muito isolado. Querendo ou não, um cabeleireiro é meio psicólogo, né? Porque rola tudo que é tipo de assunto num salão, não rola? Imagina. Fala, o pessoal fala Mas aí até de que pra gente casamento, não é de muito. tudo, né? Não, a gente conversa. Não, é que tu pega mais. É que o masculino já não é tanto assim. O masculino fala mais em coisas. Serviço, Futebol, carro, coisa, trator. E as mulheres, sim, quando vai fazer umas luzes, uma coisa assim, aí Se realmente abre, né? fica bastante tempo ali em contato, que daí geralmente
como luz, mesma coisa que eu faço só eu e a pessoa, não costumo pegar outros serviços junto, né? Então acaba ficando, aí rola muito assim essa parte, e eu adoro. Eu gosto de conversar, de dar o conselho, porque a gente sempre sabe o conselho que a gente vai dar pro outro, a gente não sabe o que fazer da vida, mas o conselho pro outro a gente sempre tem, né? Eu gosto muito, assim, de conversar com o E um outro. outro detalhe que a gente tem que agradecer muito é as pessoas Dá volta. que confiaram na gente. A gente teve um Aquele apoio. O primeiro passo ali foi... A gente teve um apoio da importantíssimo. nossa comunidade, que é os primeiros clientes foram da nossa volta, né? E isso é uma coisa que eu vou dizer pra vocês que não é muito fácil, porque dizem que santo de casa não faz milagre. Às vezes a gente demora mais a conquistar quem tá perto, né, do que quem tá longe, Tem né? algumas e exceções. Nesse caso, A gente tem não. algumas exceções, Claro, mas eu mas- também acredito que tem muito assim, ó, todo mundo às vezes já tinha uma pessoa que confiava como cabeleireira, então Fica É difícil, trocar, né? super né? tranquilo e super aceitável, e até hoje, assim, tem pessoas que gostam de fazer certos serviços com outra pessoa, e eu super respeito, porque eu acho que é um direito Sim. da pessoa, e a outra pessoa também tem uma história, outra cabeleireira, outro profissional, ele, né? E a gente, até inclusive a gente fala muito nisso, né, que quando tu te acerta com uma pessoa, se tu gosta dela pra cortar teu cabelo daquele jeito, continua fazendo com ela, porque Não tem porquê. a pessoa, Tá. a gente grava o formato da cabeça do cliente, então um outro profissional também vai fazer isso. Ele vai fazer isso sempre bem, né? Porque já conhece o cliente. isso que é legal, viu, gente? Então, se você corta com uma, faz mecha com outra, não fique preocupado, pode fazer penteado com a Luana, maquiagem com a Luana, né? Porque não tem problema. E eu quero saber como é que surgiu a ideia do casal trabalhar no salão de beleza, porque isso também é uma coisa atípica, né? A gente vê muito pouco isso. Mas o Wagner, quando era solteiro, já tirava uns cortezinhos de cabelo, que eu me lembro, né? Quando era solteiro, já fazia uns cortezinhos já. E aí eu conversei, aqui a gente teve no mês, a gente tá no mês da mulher e eu entrevistei mulheres falando em profissões atípicas para mulheres, né? E o preconceitos que elas passavam por estar numa profissão que antes era masculina. Tu, Wagner, sofreu algum tipo de preconceito por estar no ramo da beleza? Se aconteceu, nunca foi cara a cara Nunca comigo. ficou sabendo. Assim, e não ficou tem melhor. problema, mas só que assim, não tem problema nenhum. Depois que a pessoa tem assim a sua filosofia de vida e o que eu passei, assim, o que tu carrega, não... Se acontecer, não vai atingir. É, tipo, não existe. E eu gosto muito, já li muito a Bíblia, então eu sou totalmente esclarecido, assim, e não se tem importa. problema nenhum. Quem quiser Autocontrolar. criar E alguma uma coisa que é não tem vista problema nenhum. hoje, o Wagner mesmo era muito cauteloso para falar um assunto, né? Anos atrás. Hoje ele se desenvolve bem mais. Eu Ele ficava, tenho, pensava. eu tenho um dedinho de, Às vezes nem respondia. de contribuição nisso. Que eu sempre falei demais, então ele aprendeu comigo. É verdade. Mas aí tu falando nessa questão da gente conversar. Quantas vezes a gente plantando fumo, né? A gente até é muito parecido, eu e o Marcelo, por a gente filosofar muito, perguntar o porquê das coisas. O porquê, mas por que a gente não pode fazer tal coisa? E a gente fica, às vezes, passa uma tarde conversando. Eu até às vezes vou lá no Wagner, porque demorou tanto na pergunta. Por quê? Por que do Só porquê? que lá na frente isso faz sentido, sabe? Na hora a gente fica, nossa, eu joguei... Conversa fora. Conversa fora. Só que não, Não. a pessoa cada um tá desenvolvendo a outra parte, às vezes, de uma visão que a outra pessoa não tá tendo, né? E é um contato importante, porque hoje em dia tudo tá muito no celular. As pessoas não trocam mais informação frente a frente. Mandam um WhatsApp, fulano, como é que é? Ah, é assim, tá bom, obrigado. Então, no momento que tu consegue estar frente a frente com alguém, um vizinho, um amigo, ou os clientes no salão, a troca de informação, de conhecimento é totalmente A gente sempre pode diferente, aprender né? alguma coisa com o outro. Sempre. Sempre. Sempre, Se tu sempre, tiver com o sempre. coração aberto e com a mente aberta ali, sem preconceito, sem achar que tu sabe tudo, nossa, tu pode aprender sempre, o dia todo, sempre, sempre. Então aqui a gente tem uma história, né, que muitos anos no fumo, o fumo abriu as portas para eles, mas ela já tinha uma veia ele tinha uma veia empreendedora e já também gostava de cortar cabelo, ela também. Então, na verdade, foi o destino caminhando aí para que tudo desse Exatamente. certo, né? Eu até brinco com a Luana, eu digo... É o porquê do porquê. Exatamente. E eu até brinco com a Luana, um dia a gente vai escrever um livro. E ela ria de mim, antigamente. Só eu não vou dar nome, tá, pessoal? Não se preocupem com as histórias, a gente não olha vai só, dar nome. Depois, quando, daqui a As histórias algum são- tempo, vai ter um livro. Ai, a gente quer Mas- divulgar aqui, viu? Só Por que favor. ela ria de mim. Hoje, ela não ri mais daquele jeito que ela ria. Garanto que até diz, anota aí pra não esquecer da história.
Mas é muito sempre. legal. E imagina a coleção de histórias que eles já tem nesse pouco tempo, né? E mais adiante, quantas mais histórias vão ter. Os perrengues que a gente já passou, assim, tem uns quantos que... Ontem mesmo a gente estava contando a história para uma pessoa que estava lá com a gente, sobre o compromisso, né? A Luana tinha um compromisso e aí uma outra pessoa ajudar no fazer unhas, assim, né? E aí a guria não pôde E ela ir, não eu tive que pôde, ir tinha um sozinha. compromisso e ela não pôde, mas aí a Luana precisava honrar todo esse sábado que estava lotado. Eu faço atendimento a domicílio, então às vezes eu saio do salão pra atender. E aí eu fui, precisava ir, só que eu tinha um outro atendimento antes de fazer esse lá na Santa Alta, muito Tu foi longe em de Camaquã casa. Eu fui em primeiro, né? Camaquã, depois eu fui pra Santa Alta. E eu não sabia onde é que era, e aquela função toda, bota no GPS te manda por uns caminhos muito aleatórios. Não, Tá, mas cheguei. aconteceu que tu tava sozinha, né? Eu Então, tava sozinha. Agora e aí, tu já dirige, então. Sim, agora sim. Sim. E foi, assim, muito importante. É Quem não tem primordial. carteira, mulherada, tirem a carteira, porque Isso faz é um diferença. É independência, né? Olha, a Daniela Daniela também faz o quê? Quase 10 anos, né? Tem É, a carteira. Daniela faz E muito. depois que ela tirou, ela me deu uma liberdade muito maior, que tem dias que eu não podia largar do Porque serviço. E foi a precisa, Daniela que me incentivou a tirar, porque eu lembro que ela dizia, Luana, tem que tirar a carteira. Eu dizia, capaz, carteira vai ficar dentro, pra que eu vou usar carteira? Eu só saio com o Wagner. E depois que a gente tem filho, Depois É que muito tem diferente. filho, Mas a isso Daniela faz chegou a muito tocar sentido. várias vezes pensando, depois que tu tiver filho, tu vai ver É. uma coisa. Porque precisa ir no médico, Sim. precisa levar pra ou ir na escola, alguma... Isso Comprar uma Sempre roupa, vai coisa que a mulher precisar. pode fazer sozinha, sem a companhia do Exatamente. homem, né? Modéstia à parte, tem coisas que é melhor também fazer sozinha, né, Luana? aí eu fui fazer esse Ainda mais atendimento lá quando vai na... pra loja de roupa. Ainda mais quando a loja veio pra casa, O né, Marcelo? espaço da... Aí... Não, mas aí a gente redobrou nossas forças. Aí a gente sentou e conversou. E agora, como O é que, que que a gente vai resolve? fazer? Eu preciso atender 5 clientes numa casa em 5 horas. Eu não vou conseguir entregar cabelo, maquiagem e unha. E o Wagner disse, tá, e agora? Daí eu fui de Camaquã pra lá, o Wagner foi lá de casa pra lá. A gente Eu se tive encontrou. tive que pegar um outro meio e ir até o encontro, E me andar encontrar lá. ter uns 20 quilômetros. Só que a gente Mas- precisava honrar o compromisso. Aí trabalhou E aí- 2 horas e voltou pra casa porque tinha cliente em Aí a casa. Luana me disse, a gente começou lá 2 meio-dia, horas. 2 horas. É por aí. Tu E chegou lá. ela, aí 4 horas eu findei, a gente terminou lá essa parte. E ela tinha outro atendimento ainda lá na Santa Alta. E ela, bom, agora eu agendei cliente pra ti às 5 horas da tarde. Tu sai das daqui. 4 às 5 eu tinha 1 hora pra chegar em casa. Quando E é muita correria, assim, o nosso final de semana. E é isso uma coisa que o salão. O que é o ruim que tu tava falando ali antes? É. A gente perdeu muito da nossa vida social em relação à família, amigos. A gente não consegue visitar mais, a gente não consegue receber Porque os fins de visita. semana que as pessoas estão em casa, vocês estão trabalhando. Exatamente. Esse é a parte o lado ruim. ruim. É. Mas a gente. Se organiza, né? Mas Quando toda gosta. profissão tem o lado Tem bom lado. e o lado ruim. Qualquer profissão que tu entrar, né? Vai ter esse lado. É. São escolhas que a pessoa deve fazer. Né? Exatamente. E a gente fez isso muito conscientemente, assim. A gente sabe que a gente vai perder essa parte e com o tempo a gente vai acabar. Mas por enquanto é isso que a gente tem pra fazer e é isso aí, vamos lá. E tá dando certo, E tá né? dando certo, muito certo. Tá, e quando tu decidiu, Wagner, eu também vou começar a fazer curso. Não, aí tudo foi... Porque primeiro Degrau foi a em Luana, degrau, tu, isso. tu estimulou a Luana, né? E aí depois, como é que foi assim? Não, agora vamos fazer uma dupla. Porque eu não dei mais conta. É, mas Aí aí eu comecei a situação... não conseguir mais dar conta de atender. É. Aí eu disse, Wagner, tu precisa voltar a atender masculino. E vai, tá, mas eu preciso fazer um curso. Eu digo, então vai atrás. Daí ele fez um curso pra cortar e começou a atender os masculinos. Foi isso. E aí foi aonde agora não é mais a Luana que corta meu cabelo, é o Wagner. Agora eu Wagner. É o Wagner que faz Já essa pegou parte. alguma tesourada na orelha ou não? Não, não, por enquanto não. Não, nem no comecinho? não. Ah, então já começaram muito bem, né? Graças a Deus, olha que eu tenho medo disso, gente. Eu sempre pensava, mas Deus eu o tenho livre, medo, dar é. tesourada em alguém. É. É um Mas medo real. As crianças que a gente tem um cuidado... Ah, mas criança, E a né? gente tem uma coisa assim de... O cabelo da criança é um cabelo difícil de cortar ali, naquela fasezinha do 1 ano até os 3 ali. E a gente Dependendo pega da as criança, crianças até no... uns 5. A gente pega a criança no colo e a gente sai a caminhar no campo, a gente mostra a vaca, a gente faz o que for possível O que for pra que não a gente- chorar. É. A gente faz tudo que... Daqui a pouco vai virar um espaço kids lá, depois dessa propaganda toda, Não, as mas crianças não é vão querer cortar propaganda, cabelo Não lá. é propaganda, é uma coisa muito real que a gente É. sente um medo das mães em relação a ver a criança sofrendo, porque, gente, ninguém merece tu agarrar uma criança à força pra cortar o cabelo. Ela nem consegue direito. É Não, muito, o é muito ideal ruim. não é fazer, Aconteceu não é. já, mas a gente não é uma coisa que a gente
A gente tenta de tudo. A gente senta no tapete, bota um monte de brinquedo, bota lá o Corta bolos sentado fofos, no aquele, chão. o videozinho, bota sentado no chão, sai a caminhar, bota a criança no colo da mãe e vai cortando. A criança Traz olha um pro lado cachorro pro lado, A deixa o gente tem, cachorro pro a lado. gente tem o cachorrinho, bota o cachorrinho. Tudo que for preciso pra não fazer a criança chorar. Isso aconteceu muitas vezes, a gente tem uns quantos clientes E pequenininhos. sabe que isso é um diferencial e é uma dificuldade, porque quase ninguém quer cortar cabelo de criança. É que leva muito mais tempo, Muito né? mais tempo. Tu É. pode cortar 3 masculino enquanto Mas às vezes ali, tá cortando mas um. ali tu conquista uma família, né? Uma família, Exato. e é bom, assim, tu te sente realizado, meu Deus, consegui sem a criança chorar e eu acho que de certa forma traumatiza, eu acho que se tu todo mês meu levar uma Deus, criança é. à força pra cortar, imagina? E outra situação, às vezes as mães também vão arrumar um cabelo que é algo demorado, elas perguntam, mas eu posso levar o meu filho ou minha filha, a criança? E a Luana muitas vezes diz, é um espaço criado pra família. Por né? isso que tem Família. família. O que Tu que pode significa vir, o nosso espaço? Espaço porque eu não queria botar salão, porque eu queria que ficasse uma coisa pra unissex, né? Então eu botei espaço. Família, porque a gente trabalha em família e pras famílias. E rural, porque eu queria deixar bem claro que é no interior. Porque tem muito esse preconceito também de construir um salão Sim, no interior. aí, é. E isso é uma coisa que a gente ouviu muito. Isso, Gente, vocês têm que ir pra preconceito, cidade, vocês têm que ir pra... Eu digo, não, eu gosto de morar aqui. Não, o e lugar outra- que a gente mora... Outra situação é que as pessoas merecem. As pessoas É, merecem. exatamente, o pessoal do Por que interior que do merece esse interior não cuidado. vai... Merece Não, ter um nada espaço contra, bonito. Assim nada como o contra interior o vai outro. pra cidade, a cidade Exato. pode ir pro interior, né? Foi o meu E caso, eu E fui tá até tudo lá e certo. aprovei. E tá tudo certo, não tem problema. Exatamente, a gente quer... O pessoal acha que às vezes tem certas coisas que só podem ser construídas numa cidade. Não, gente. No interior também. E tem público pra isso. E é isso que trata o nosso programa, né? A Isso. oportunidade que o interior dá pras pessoas, a oportunidade que o fumo dá pras pessoas, porque aqui tudo começou com a fumicultura, gente. Eles, Fumicultura. E desde eu, o começo, e eu digo falando. mais, o interior tem espaço para muito mais empreendimentos, não só o deles, como vários outros. Sim, com Olha, e certeza. Tem. E que espero que a gente sirva de estímulo e que mais pessoas venham contar suas histórias aqui Sim. pra gente, né? Nossa. Eu ainda planto fumo e faço tal coisa, ou eu já deixei de plantar fumo e hoje faço tal coisa. Então entra em contato com a gente aqui no Dom News. Se conhece o Marcelo, procura o Marcelo. Se me conhece, me procura. E vamos trazer a sua história aqui pra motivar outras pessoas, né? Exatamente. E que nem eles contaram aqui que por um tempo foi o fumo e foi E os cortes de criando- cabelo, né? E que correria. E criando horários alternativos. Alternativos. Porque Isso é um outro diferencial da Esse gente. é um diferencial. A gente... Não trabalha com horário comercial, assim. A gente não diz, eu abro 8 horas e fecho às 6. A gente não. Não, mas eu digo assim, da gente buscar o conhecimento. Lá atrás a gente estudava muito mais do que praticava, né? Porque a gente não tinha tantos clientes, É, então a gente exato. criava assim, acordava às vezes 4 da manhã Ah, sim, pra estudar. até às 7. Criava horários para estudar. Aí depois também. Os tal, sacrifícios que tem que ter, né? Ou eu, ou ela levava ele para dormir, ia dormir, para deixar o outro Estudar. totalmente livre para Mas estudar. a questão do horário, assim, de atendimento também, o nosso a gente se adaptou ao nosso público, porque de dia o pessoal tá na lavoura. Então a gente tem que atender de noite, atender de manhã cedo, atender depois do meio-dia ali, naquela cruzadinha. Então a gente não tem 1 essa hora da questão de manhã, horário. 2 da manhã. o Ah, corpo os casamentos precisa. a gente é 1 hora, 2 horas da manhã, a gente tá lá. Firme e Um forte. salão avançado. inclusivo, né? Inclui todo mundo. Todas as E situações. tem uma frase ali, tu falando da questão das pessoas que têm vontade de fazer um empreendimento. Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive tá na porta da sala das noivas, que é: acreditem nos seus sonhos. Não interessa o tamanho do sonho, acreditem nos seus E foi sonhos. uma bonita história essa questão dessa Da Da placa. frase. que a gente estava no meio da pandemia e a gente se obrigou a fechar o salão, fechar para não atender, porque se tinha todo aquele Medo contexto, da- né? Aquele contexto da E o pandemia. nosso filho tem sopro. E ele tem Então a sopro gente tinha cardíaco. muito medo até descobrir o que era a questão da pandemia, a gente não sabia direito o que ia acontecer. Então a gente preferiu não atender. Mesmo quando já estava liberado, a gente não quis. Por um tempinho a gente precisava resguardar ele, né? Uhum. Então a Luana chorava. Muitas vezes eu encontrei ela chorando. Eu achei que eu ia perder vou perder tudo. todas as pessoas que eu conseguia confiança Porque na eu recém pessoa. tava começando a engrenar naquela época. Então quando fechou assim, eu disse, meu Deus, agora já era, eu vou perder todo mundo. E eu vi o pessoal chegando na porteira, a gente colocou uma placa lá na porteira dizendo que não tava atendendo, e eu vi o pessoal chegando assim, indo embora. E era muito nunca triste mais pra vou voltar. gente ver aquilo, né? Era muito Sim. triste. Só que aí a gente segue muito, a gente tava classificando fumo e a gente gostava muito de assistir live no Instagram. E naquela época De abriu muito essa maquiadoras questão e de live. de penteadistas, né?
tudo que era do ramo do cabelo a gente consumia, classificando fumo e consumindo. Até que tu te Não, começou a seguir muito aí quando a gente menina. quando a gente decidiu voltar, antes disso, quando a gente decidiu voltar, eu lembro que eu peguei e mandei uma mensagem no fim de julho, mandei mensagem ali, eu disse, num domingo de tarde, disse, Wagner, eu vou voltar a atender, tu não quer, ele tinha mais medo do que eu da pandemia, eu disse, eu vou voltar a atender, se tu não quiser, beleza. Aí eu peguei e mandei mensagem ali pra uns 10 clientes mais fixos, assim, que a gente tinha, sabe? Que eu sabia, eu disse, olha, eu voltei a atender, se caso precisar. Mas e a gente naquela não altura cortou o cabelo também naquele tempo. né? Aí eu não cortei o cabelo dele, ele já tava. Eu disse, eu não vou cortar dos clientes, não vou cortar o teu também. Nem, Vai ficar com o cabelo nem grande. eu, nem o Cauê. A gente não cortou também por isso já. Se a gente não cortava dos clientes, a gente E também aí- não ia cortar. Eu lembro que foi num domingo de tarde, e aí o pessoal voltou assim, uns 3, né, mudaram, tu pode agora? Na hora, assim. Na hora. E naquela semana, assim, ó, só que claro, eu com todo um cuidado, foi assim, uma volta muito medrosa, assim, digamos assim, muito cautelosa. E quem a gente seguia também orientava muito a uso É, de luva, usa máscara, todo aquele IPI, aquele negócio, tá. sabe? Era muito difícil. Aí a gente voltou, e quando eu senti essa volta, que todo mundo voltou, foi o mês de agosto. O mês de agosto é um mês muito parado. Foi final de julho, comecinho de agosto ali. O agosto geralmente é um mês muito parado, porque o pessoal tem uma questão do agosto ali não cortar cabelo no interior. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem isso. Já, que agosto é o mês do mau gosto. Isso. já- Dor de cabeça, né? E então, e aquele mês foi surreal. E eu disse, Wagner, quando as festas voltarem, porque tinha uma esperança das festas voltarem naquele final de ano, E já tinha a os gente- pré-agendamentos. também. exatamente, esse espaço não vai dar mais conta. Eu quero um espaço maior. E o Wagner, não, tu tá louco, a gente não vai construir. Eu disse, eu quero construir um espaço maior. E ele, não, a gente vai fazer uma casa nova, e o dia que a gente fizer, a gente deixa... Eu digo, muito mais fácil a gente construir um espaço pro salão do que construir uma casa. Pô, parando, eu quero uma casa. Aí a gente ficou naquelas, meu Deus, mas vamos investir, fizemos as contas, vai dar lá sei lá quantos mil e não sei o quê. E a gente tinha vendido a safra naquela época e tal. E aí a gente... Olha o fumo fazendo a diferença. aí. Exatamente, aí a Verdade, gente tava ali, verdade. bom, se a gente quiser investir, esse é o momento, vamos investir. Só que teve a menina que Aí deu... a gente começou, tá, mas aí... Aí um dia eu tava olhando uns vídeos e uma menina disse assim, lá de São Paulo, acreditem uma nos seus maquiadora. sonhos. Ela reformou todo um espaço que ela E ela alugava. tava vivendo a mesma situação A de mesma vida situação que a gente. E aí ela disse, gente, não interessa onde vocês estejam, acreditem. E eu disse, vai, tá aqui, ó, o vídeo. Ela botou o vídeo de toda a Ela reforma. reformou todo E o botou essa espaço. frase, eu digo, Wagner, tá aqui, Ágata Paloma é o nome dela. Aí eu disse, tá aqui, ó, é isso aqui que a gente precisava, no dia que a gente precisava tomar a decisão. Naquele dia foi E aí a aquela- gente disse, aquela tá, pessoa é do isso daí, a futebol. gente vai ir atrás então. E aí a gente começou a construir, enfim. Olha como é impressionante que aqui eles mostram assim que na trajetória toda de vida deles, querendo ou não, foram vindo mensagens. A pra gente vida sempre deles, acreditou né? nisso. E pelo que a gente percebe, vocês são pessoas de bastante fé, né? Muito. É como se Deus aos poucos fosse dizendo, dá mais um passo, dá mais um passo, dá mais um passo. Nada é por acaso, né, Não, Marcelo? não, não. Tudo tem uma intuição, Tudo tem um tudo tem um propósito. propósito, tudo Tudo tem um tem porquê. Tudo tem O um porquê do porquê, né? E é muito isso, assim, a gente é muito de acreditar, a gente olha horas iguais no celular e diz, ó, tem alguma coisa boa pra acontecer. A gente é Mas muito... só que assim, ó, tem uma coisa que isso... Eu e a Luana somos totalmente adversos. A gente, quando se conheceu, a gente era totalmente. Era totalmente o contrário do outro. Na Só questão que- Só que... de atitude, acho Isso, mais. de atitude, mas eu tô dizendo assim, a gente... Só que ela é uma pessoa que de bom coração, sabe? Ela é uma pessoa que gera valor para outra pessoa, assim, é uma pessoa que tá sempre disposta a fazer o bem. Tanto que agora elas criaram Uma campanha do Dia das Mães, Tem procurando uma pessoa de outra coração cabeleireira extraordinário. que tem o mesmo propósito de vida, assim, bem parecido com o da Luana. E elas criaram. A gente criou uma campanha, até a gente já fez a seleção, que a gente queria que mandassem histórias pra gente de pessoas extraordinárias, tipo uma pessoa que tu conhece, que tem um coração muito bom e se esqueceu dela. Que cuida da família, que cuida de filho, ou que aconteceu alguma coisa, às vezes Mas que alguma não se doença, cuida e que não mais. se cuida mais. Ai, A tem gente muitas. recebeu muita E história. não é pra gente divulgar E a gente nada, não vai gente divulgar vai as divulgar. histórias, né? A gente já recebeu essas histórias, foram 24 histórias, muito fortes, sabe, assim, coisas que eu nunca imaginei. Eu conhecia, às vezes, algumas pessoas e eu nem imaginava que ela tinha passado por aquilo. Olha, foi muito forte, a gente se surpreendeu. E aí a gente escolheu uma menina, a gente ainda não divulgou, porque a gente tá esperando pra ver se
organizar o dia tudo certinho pra poder divulgar, né? Se ela quiser divulgar o nome dela, porque também não é uma coisa pra autopromoção, a gente sempre falou que É não uma queria boa se ação. promover É exatamente uma em cima boa disso. Só que a gente sabe que tem muitas pessoas que gostariam de passar um dia de princesa e a nossa intenção é dar esse dia pra alguém. Ai, que legal. E o mais bonito é ver muitas pessoas reconhecendo, dizendo, olha, a minha mãe merece, a minha irmã merece, a minha mulher merece. Muitas pessoas foram inscritas por outras pessoas e nem sabem o tanto que elas são importantes. É muito legal. Foi muito... E a gente quer ainda propagar essa ideia assim pra frente, fazer mais vezes, porque foi... Eu tenho certeza, a gente ainda não fez. Foi pro Dia da Mulher. Foi pro Dia da Mulher que a gente fez e a gente quer fazer outras oportunidades assim. E isso aconteceu muito no começo, que muitas... Como a gente atende, às vezes... pessoas de todas as classes sociais, digamos assim. E algumas, às vezes, a gente sabe que não é fácil tu tirar dinheiro do bolso. Porque a gente vivia isso. Vive isso Então, também. não é fácil tu tirar pra todo mundo se arrumar, né? Às vezes tu tem uma família ali com 3 filhas. Tu não vai, às vezes a mãe deixa de se arrumar pra arrumar as filhas. E às vezes ela chegava lá, pagava pras filhas e ela dizia, não, eu não vou fazer nada. Eu sempre tentava fazer alguma coisa, o que desse tempo. Ou uma trança embutida, uma maquiagenzinha, alguma coisinha de brinde ali pra aquela mãe ou pra De aquela brinde, pessoa. também. De brinde, eu sempre... O que eu pudesse fazer a mais, eu sempre fiz. São os diferenciais da profissão, né? Exatamente. E hoje, vocês têm alguma criação, plantam algum tipo de coisa ou estão só com o salão? Não, a gente tem umas cabeças de gado. E isso é É uma coisa que o Wagner gosta muito, é a um criação. sonho, é um sonho. O próximo passo é isso. É os nossos assuntos que a gente bate os o tempo, assuntos em conversando. comum. Porque ele tem essa ideia, eu também tenho, de aumentar os meus lá, ele também tem a ideia de aumentar os dele. Então E é agora onde- com a história dos capim, né? Sim, e o Vai já tem uns capim diferentes plantados lá também. Tá aí os pontos se ligando de novo, né? É. Lá na frente, a conta fecha, né? Lá na frente. Nós já temos até uma conversa assim, quem sabe um dia, né, conseguir fazer carga de animais entre E pessoas. talvez assim. essas pessoas, assim como nós, assim, já pensando, vai se juntar a outras pessoas que vão se juntar a essa Incentiva. ideia. É, E com certeza lá na frente eu vejo a nossa localidade talvez um potencial com Pra isso aí. de carne incrível. E eu já tenho alguns clientes que desenvolvem esse mesmo pensamento. Então eu vejo que isso só vai multiplicar. E tu trabalha com anúncios também, né? E aí a gente tem também uma Gestão de outra- anúncios, são várias... Vários segmentos. Vários a gente tá segmentos. sempre buscando. Mas o crescimento. salão, no momento, o salão é a nossa renda principal. É o carro-chefe. É o carro-chefe. E aí, tu sair, assim, de uma safra, do fumo, né, dali das safras, que era a nossa renda principal, a gente vê o salão se tornar a renda principal. Foi muito louco, assim, porque foi rápido demais. E Foi antes questão era de um hobby, ano. né? Lembra que a gente Era um dizia, hobby, ó, gente, o era um fumo é o hobby. trabalho e o O cabelo salão é o hobby. Eu ganhava alguma coisa ali, mas o salão era um hobby. E hoje em dia a gente vê isso, é muito... E tem uma isso história tá aí parecido de- com os meus vídeos na internet, que eu falo até hoje que é um hobby, né? Cada vez fica mais sério essa brincadeira, cara. Exatamente, Cada olha. vez pega mais esse sério. Pessoa quase não tem mais agenda, até pra Daqui falar a com a pouco- gente no telefone. Não, isso é fato. Isso é fato mesmo. Tá começando a ficar apertado pra mim. Eu falo que eu já tô quase precisando de uma secretária. Gente, às vezes eu não consigo atender os clientes, às vezes eu olho as mensagens ali e não consigo responder. O pessoal fica, meu Deus, você não quer me responder? Gente, não dá tempo às vezes. Eu vou responder depois, mas eu vou por prioridades. O que é pra hoje, eu respondo hoje. Depois eu vou... Foi muito rápido, assim. E a gente sempre fala, é uma eterna gratidão a tudo. E agora vocês não se preocupam mais com o preço da ureia, do adubo, da semente. Agora é com o A preço gente- do shampoo, do creme, da maquiagem. É A bem... conta de energia elétrica. Então. Acontece, é raro, mas acontece com frequência. Essa é a questão dos planejamentos. Eles planejaram uma coisa que deu certo, eles tocaram em frente. É E a igual que nem questão- o Vai, nós estávamos falando do empreendimento que nem o Vai, tem o gado, tem o meu, nós queremos no futuro aumentar, Com né? certeza. Mas Isso a questão- começa devagar, porque eu acredito que tudo tem que começar devagar. Pois é, eu ia falar Nada agora forçado. a questão da forçado, migração, né? Aí vocês têm uma história de cabeleireiro de quase 10 anos também. Se tu vai botar por Sim. tudo que vocês contaram aqui, tem uns 10 anos. Nada do dia pra noite. Né? Não. Então, assim, ó, o fumo sempre ali sendo o carro-chefe, eles com esse talento, porque vocês têm talento, porque senão não adianta tu ter tantos cursos se tu não tem o talento, a habilidade. Eu acredito que nenhum curso te torna um bom profissional se tu não tem talento para aquela área. E se tu não te dedicar a treinar também. O Que nem treinar. eu acredito se quiser, mas eu tentei ir pra lavoura quase 2 anos, mas assim, ó, não deu Não certo. deu. Não. Não funcionou, Gente, não fui eu.
Não fluiu nem um pouco, foi um desastre, gente. Não deu certo. Mas eu tentei, ninguém pode dizer que eu não tentei. Mas pra vocês verem como tem que ter, assim, a questão do talento. Claro que a questão de se profissionalizar é muito importante, mas vocês já tinham talento em vocês, né? Tu já tinha... E a vontade de fazer acontecer, tudo é importante. E a paciência, gente. Olha a paciência deles. Tanto tempo, Esse é o né? E principal. começa atendendo ali no corredor de casa, aí depois faz curso, aí trabalha, corta o cabelo daquele dia pra botar gasolina. Então, assim, ó, tudo tem que ter persistência, tem que ter paciência, tem que insistir, né? Tem que... E acertar os pontos, né, no seu devido lugar, né? Tudo certinho, né, de acordo. Errando é que se aprende, né? Tu vai errando, mas tu não pode repetir aquele erro, tem que... E tá sempre disposto, né? Porque a gente saía, às vezes tinha cliente assim, saía, tipo, um cliente marcou lá às 5 horas da tarde no verão. Tu já tava indo pra lavoura, ou às vezes tu já tava na lavoura. E eu não me importava de sair e ir lá atender. A gente nunca teve problema com isso. De deixar o que tu tá fazendo ali, ir lá atender. Às vezes eu tava classificando fumo, ia lá, tomava um banho rapidinho, atendia e voltava. Então, tá disposto a... Porque tu sabe que aquilo ali tudo vai ter um propósito, no fim vai dar certo. Então... E o legal é que partiu dos dois, né? Isso e a gente sempre se apoiou muito. Mas isso é fundamental. Que nem eles hoje têm uma empresa familiar. Né? Aí, que a agricultura também é uma empresa familiar, né? Então seguiu o mesmo estilo da empresa da agricultura para... Mudou o ramo, mas o estilo, né? Sempre precisava se apoiar. Se um vai lá... fazer a comida, o outro pode estender uma roupa, alguma coisa, sabe? Em tudo a gente sempre... Para tudo e anotem essas dicas, homens de casa, por favor. Marcelo, ajuda ajuda a Daniela em casa. Na verdade, Aline, hoje a Daniela me ajuda muito mais do que ela. Porque com essas viagens que eu faço, pra vir aqui no programa, né? Então ela toma conta de muita coisa que eu tava tomando. Mas isso tudo são parcerias, né? Mas é o teu momento agora e ela tá entendendo isso e tá te ajudando. Assim como ela também já precisou da tua ajuda e tu já teve lá do lado, né? Na questão da carteira mesmo, né? Eles levavam... O Marcelo também carregou muito a Dani pra fazer a carteira e, tipo, é tudo coisa que tu apoia. Um tem que apoiar o outro, senão... Não adianta, se não tiver o mesmo propósito... Mútuo, assim, e eu acho que isso é legal trazer aqui também, gente, porque não é porque é da lavoura que tu não vai estimular a tua mulher a fazer um curso, ou teu marido, seja quem for, ou a completar os estudos, né? É um propósito familiar, né? Até pra dar certo, pra durar, né? Porque se tu tá junto, tu não quer que tenha um prazo de validade, né? Só que eu acredito que tudo que não há incentivo, que não há admiração, que não há motivação, não tem como durar muito, né? Não, e nem como dar certo, né? Nem como dar certo, né? Se cada um ir pra um lado, que jeito, né? E eu acho que também a gente tem que se orgulhar muito do exemplo que a gente tá dando pros nossos filhos, né? Exatamente. De mostrar pra eles que é assim que tem que ser, que tu tem que apoiar a pessoa, não é viver numa briga, uma competição. Uma competição, né? Na verdade, tem lugar pra todo mundo no mundo e não tem problema nenhum. E que como as situações diferentes podem dar certo. Que nem agora, se vocês viveram esse momento diferente, né? Ele te apoiou, depois tu apoiou ele, agora os dois dão certo nessa profissão. O Marcelo tá vivendo um momento muito diferente na vida dele, que ele me contou que não esperava passar por isso, né, Marcelo? Foi uma coisa que ele começou de brincadeira ali e agora ele tá sendo convidado praticamente como uma autoridade dos agricultores, né? Ele tá ali. Mas se não fosse, eu seria convidada. Qualquer um seria convidado, entendeu? Mas tu é um dos selecionados. Tu é um representante. Tu é pra representar, exatamente. Hoje tu é uma autoridade da fumicultura, né? Então, assim, ó, tem que entender o momento de cada um, né? As pessoas têm que entender isso e que tem como dar certo. Eu sei porque faz mais de 20 anos eu sou casada com um fumicultor e tinha aposta de que não ia dar certo, porque eu era da cidade e ele do interior. E aí o pessoal comentava, quantos meses tu acha que dura? Não sei o que, né? Isso é normal. Muita gente perdeu a aposta, pena que eu não ganhei comissão dessas apostas. Né? Mas... como é importante essa questão do apoio, essa questão de conhecer a pessoa, saber até onde ela quer ir, até onde ela quer chegar, né? E de viver esse momento junto, porque querendo ou não, a Daniela te dando uma mão em casa, ela tá te ajudando a tu viver teu momento, tu chega em casa, tu compartilha aquilo com ela, tu leva aquela alegria do que tu tá passando pra ela, né, pra família. É isso aí, é bem assim que funciona mesmo. E a Dani sempre foi uma pessoa muito pra frente também, né? Até ela me impulsionou mais eu ir pra frente do que eu mesmo. Eu era bem... mulheres, mais uma vez. Aqui começou com as mulheres, levou o Wagner, Deu uma né? ajudinha, assim. A gente dá um empurrão, assim, ó, vai, não quer ir, vai lá. Não, o ano passado eu tive a ponto de desistir, né? Desisti. Aí a Daniela disse, não,
tu vai seguir em frente. Se tu quer isso pra ti, tu vai seguir em frente, segue em frente. Não dá bola para que os outros pensam e vai em frente, né? Aí eu resolvi seguir. E depois daquilo parece que abriu mais portas. Depois daquilo eu fui parar no Paraná junto com o Giovanni, gente. Não, ele foi parar no Paraná com o Giovanni Weber, tá? Mas o Giovanni Weber foi tomar café na casa dele. Gente, eu achei o máximo aquilo ali. Muito legal, fizeram vídeos na lavoura, tudo. Sim. Giovanni Weber agora... O Juventino. Eu falo, o Juventino é o cachorro mais famoso da chuvisca. E agora o Giovanni Weber também acompanha nossos programas, segue o Donfa News, curte as nossas postagens. Então é importante o apoio aqui da parceria, né, Marcelo? A gente nem se conhecia e no fim até que tá dando uma dupla legal, né? Tá indo. São duas pessoas que estão com um propósito, né? O Marcelo vem gratuitamente ajudar aqui, consegue as entrevistas gratuitamente pra gente, porque a gente acredita que o assunto que a gente traz aqui pode ser útil pra alguém do outro lado do celular. Sim. E fazendo diferença na vida de uma pessoa. Tem a gente pessoas já que tem. Eu sou suspeita pra falar, porque eu fico toda arrepiada, né? Porque eu gosto disso. Quando eu conversei com o Marcelo, eu disse, Marcelo, assim, ó, é um projeto. É algo que talvez a gente não vai ganhar nada, mas que eu acho que a gente precisa levar pra casa das pessoas. A primeira vez que tu falou comigo foi naquele evento que teve do Alessandro no ano passado, não foi? Foi. Bem naquela época eu tava recém voltando, eu tinha desistido. Então você te lembra que eu nem muita atenção te dei naquele dia. Ai, que chato ele. Foi! Ela quis gravar um vídeo comigo, eu meio desconversei ela daqui e dali e saí. Eu tava recém voltando, aí depois daquilo que eu voltei de novo com tudo. Aí depois eu insisti, né? Chamei no WhatsApp, eu digo, Marcelo, conversei contigo aquele dia, não deu muito certo, mas quem sabe agora dá, né, e tal. Aí ele já tava mais aberto, e aí a gente foi... E a gente precisa dessas recalculadas de rota de vez em quando também. É importante pra tu analisar. Às vezes a gente pensa na vida, minha vida é isso. Só que não, às vezes tu precisa. E a pandemia, claro, foi triste, foi toda... A gente não tem nem o que dizer, a gente perdeu uma pessoa... momento de reflexão. A gente perdeu uma pessoa muito querida da nossa vida, por a função da Covid, mas essa questão de tu parar um pouquinho, desacelerar, olhar pro teu filho. Meu filho ia começar a estudar naquele ano da pandemia e eu fui mãe, mas eu sempre... Aquela coisa de estar sempre correndo atrás. E naqueles 2 anos que a gente ficou com ele em casa, a gente se conectou muito mais. Eu acho que isso aconteceu com muita gente. Porque o serviço, aquela questão do dia a dia, da rotina, acelerado, né? Acelerado, eu acho que isso foi importante de uma certa forma. E a pandemia mudou a vida de muita gente. De muita gente. Até a forma de ver as coisas. Valorizar as coisas. Eu mesmo mudei muita coisa depois da pandemia. Eu tinha uma ideia completamente de vida. Hoje eu já penso completamente. Eu praticamente já pensava em trabalhar. Exatamente. É muito depois isso. da pandemia, mas eu não conseguia mais sair de casa, não tinha lugar nenhum pra ir, pra ir em lugar. Isso aqui era a vida que eu tava levando, só não tava enxergando. Aí a pandemia me mostrou. Eu já tava levando aquela vida, aquela prisão ali. Resolvi me abrir mais. Que entrou no automático, né? Sim. Entrou no automático e ficou fazendo aquilo ali e não conseguia nem enxergar outras oportunidades, né? Exatamente. Gente, programa maravilhoso, o assunto é o que não falta com essa dupla, talento também podia gravar não. Os 3, eu acho. Podia. Vamos voltar aqui. Portas, microfones abertos. Vamos fazer um só de histórias inusitadas. Vamos das mulheres, Aline. Das mulheres, promete não citar nomes. Ele falou um dia trazer só as mulheres. Podíamos, super topo. Então vamos lá, vamos começar com a... Podíamos trazer várias gerações, assim, trazer uma pessoa que viveu mais, uma pessoa mais... Perfeito! Vai ser o nosso próximo programa, elas no agro, né? E fora do agro também, mas que começaram no agro. Vamos falar mas sobre eu respeito muito, eu tenho um respeito muito grande pela minha história e por quem vive. E eu acho que por isso que a gente tem essa identificação com os clientes, porque a gente sabe da rotina deles, a gente sabe do que eles passam na lavoura. Luana plantam os meus pais plantam fumo até hoje, a minha mãe foi professora a vida toda, mas planta fumo até hoje ainda. Então, o irmão dela tá cursando faculdade também com apoio dos com o pais, apoio do senão fumo. Não teria. Então, gente, fumicultura é agro, fumicultura é abre oportunidade, abre portas, e é isso que a gente quer mostrar pra você em todos os programas Fumicultura é Agro, trazendo sempre histórias como essa, exemplos que deram certo e que podem te motivar, né? E não esquece de seguir lá Penteados Luana Silveira e de conhecer o espaço Família Rural na Palmeira Chuvisca. Eu recomendo, não é porque eles estão aqui, porque deu pra perceber que eu saí bem feliz de lá, né? Foi muito bom. Foi muito bom. A tua filha também, né? Também, não, a Júlia
amou, né? Porque ela fez aquelas tranças embutidas que a juventude adora, essas mais moderninhas, assim. Então, foi maravilhoso, gente. Eu super recomendo. Vale a pena. Ah, eu tô longe, que era o meu caso, né? Mas pela página dela eu olhava e falava, mas eu tenho que ir lá, né? Porque ela fez milagre. Eu quase não tenho cabelo e eu saí de lá com cabelo poderoso, gente. Então, e como ela disse, eu tenho cabeleireiras pra outras coisas, mas amei o penteado e a maquiagem dela. Então, super indico, conheçam tanto a página quanto o Espaço Família Rural. E o legal, pode ir com a família toda. Enquanto o marido corta o cabelo com o Wagner, a esposa, né, se arruma com a Luana, a criança fica lá brincando, depois pode cortar o cabelo também. Então, é um projeto diferente, né? Não é um salão de beleza. É um espaço para a família se cuidar. Tudo isso com o patrocínio de Supermercado Lempec. Não esqueça que para economizar é no Supermercado Lempec, aqui em Dom Feliciano. Para renovar a sua frota de tratores e implementos agrícolas é com a Lidermac, aqui em Dom Feliciano, do ladinho do Banco do Brasil. Fala lá com Claunei Vlásio e garanta o seu implemento para a safra. Agência Cressol, com aquele crédito, aquele dinheirinho que a gente está sempre precisando. Janovic Materiais de Construção, vai construir ou reformar? Conte com a Janovic Materiais de Construção. E Clínica São Damião, que é saúde para todos. Muito obrigado, gente, por mais programas, estímulos e motivações como essa. Sucesso sempre. Eu que agradeço, foi uma oportunidade muito boa, a gente adora contar histórias. A gente agradece. E a história deles é muito bonita, gente. Daria pra gravar mais 2 programas em cima dessa pauta aí. E vamos gravar, eu adorei. Até o próximo programa, Tchau, gente. Tchau, pessoal.